Após descobrir que sua esposa o traiu e tentou esconder bens antes do divórcio, ele toma uma atitude drástica, congela todas as contas bancárias, deixando-a completamente sem dinheiro. Enquanto ela tenta manipular a situação e culpá-lo por seus próprios erros, ele se vê forçado a cortar qualquer contato e seguir em frente com sua vida. A decisão de congelar os bens e deixá-la sem recursos financeiros revela não apenas a frieza da traição, mas também a firmeza de quem não tem mais paciência para as mentiras e manipulações. Ao final, ele se liberta de um relacionamento tóxico e inicia um novo capítulo, determinado a reconstruir sua vida sem o peso de uma esposa infiel e manipuladora. A esposa traiu e tentou esconder bens antes do divórcio. Então eu congelei todas as contas e a deixei sem um centavo. Sou um visitante de longa data aqui, mas nunca imaginei que compartilharia a minha história aqui. Conta descartada por motivos óbvios. Minha esposa, 29 anos, ou, em breve, ex-esposa, acho eu, e eu, 30 anos, estivemos juntos por bons 8 anos. Fomos casados por 5 desses anos e construímos uma vida maravilhosa juntos. Morávamos em uma casa bonita. Tínhamos 2 carros e um cachorro. Eu sou engenheiro de software e ela trabalhava com marketing. Eu cuidava da maioria das contas, embora ela contribuísse um pouco. Mudamos de cidade há quase 1 ano e estávamos apenas esperando nos estabelecer completamente em nossas novas vidas antes de começarmos a tentar ter filhos. Na superfície, tudo parecia perfeito. Nossos amigos sempre brincavam conosco por termos o relacionamento perfeito. Eu até achava que éramos inabaláveis. Você provavelmente pode prever que tudo desmoronou. Não foi bonito. Cerca de 3 meses atrás, comecei a perceber todos os sinais típicos de infidelidade. De repente, ela não estava mais aberta como antes, apesar de antes nós compartilharmos tudo. E eu digo tudo. Se ela pegasse o tipo de muffin favorito dela no almoço, ela me contava quando chegava em casa do trabalho. Agora, ela basicamente me ignorava quando chegava em casa. E tinha também o uso excessivo do celular. Ela não desligava ou deixava o celular quando eu entrava no cômodo. E sempre encontrava alguma desculpa para se afastar com o celular. Houve também ausências inexplicáveis. Às vezes, ela voltava tarde do trabalho com uma desculpa fraca de que tinham que trabalhar após o expediente. Um dia, ela simplesmente saiu de casa sem me avisar. Estávamos em casa juntos, e eu fui para o andar de cima por um tempo. Quando desci, ela simplesmente tinha sumido. Eu a liguei várias vezes até que ela finalmente atendeu e me disse que tinha ido dar uma volta de carro. Ela voltou quase 2 horas depois. Quando perguntei onde ela estava, ela me perguntou se eu era o carcereiro dela. Não me orgulho disso, mas eu levantei a voz com ela naquele dia. Eu disse que não estava forçando ela a ficar em casa, mas eu precisava saber onde ela estava. Apontei que eu nunca saia de casa sem avisá-la. Isso fazia parte de termos um casamento transparente. Ela chorou e disse que eu estava tentando controlá-la, mas não deixei que as lágrimas dela me dissuadissem. Eu só continuei insistindo que era importante termos uma ideia de onde o outro estava. Fiz questão de que ela entendesse que eu não toleraria que isso acontecesse de novo. Eu sabia que ela tinha mentido para mim. Ela não tinha saído para dar uma volta de 2 horas para clarear a cabeça. Para começar, ela nem gostava de dirigir. Não era muito boa nisso, e sempre dizia que isso a deixava ansiosa. A história não fazia sentido. Esse foi o estopim final que me convenceu de que ela estava tendo um caso. Eu não ia ficar sentado esperando ela continuar me fazendo de idiota. Então, decidi que iria chegar até o fundo disso e colocá-la para fora, se fosse necessário. Da próxima vez que ela chegasse tarde do trabalho, eu exigi ver o celular dela. A reação dela me disse tudo. Por alguns segundos, os olhos dela se arregalaram de medo. Ela rapidamente tentou se cobrir e fez um bom trabalho tentando fingir estar brava. Ou talvez ela realmente estivesse brava. Traidores têm um conjunto distorcido de valores. Ela disse que eu sempre pensava o pior dela e começou uma cena. Ela saiu andando pela casa, a casa batendo as portas abertas e fechadas enquanto ela passava. Eu permaneci calmo e lhe disse que ela não teria problema em entregar o celular, se não houvesse nada de errado. Ela disse que era sobre mais do que isso. Era sobre confiança. Eu não fui indireto. Lhe disse que já não confiava nela e que por isso as coisas tinham chegado a esse ponto. A única maneira de fazer as coisas darem certo era mostrar o celular para mim. Se não houvesse nada lá, então eu estaria errado e ela poderia me cobrar isso por um bom tempo. Se eu encontrasse evidências de infidelidade,
então eu lhe daria uma chance de consertar as coisas e salvar nosso relacionamento. E se ela se recusasse a entregar o celular, então ela poderia considerar nosso casamento acabado imediatamente. Eu menti para ela, claro. Eu não ia dar a ela uma segunda chance. Se eu visse que ela havia sequer flertado com outro homem, então seria o fim instantâneo. Eu só disse isso para dar a ela uma falsa sensação de segurança e funcionou. Assim que eu disse isso, ela me olhou e eu pude ver pela expressão dela que ela estava contemplando aquilo. Não disse nada depois disso, apenas fiquei ali, esperando que ela se convencesse disso. Ela me entregou o celular, mas antes de me entregar, perguntou se eu tinha falado sério quando disse que tentaríamos resolver as coisas. Claro, eu disse, já estava irritado. Ouvir aquela pergunta foi como o último prego no caixão para o nosso relacionamento. Foi a confirmação de que ela estava me traindo, que eu estava prestes a encontrar algo no celular dela que eu realmente não queria ver. Ela se afastou e se sentou no sofá, com os joelhos puxados para o peito e a cabeça nas mãos. Ela estava esperando pela explosão. Eu realmente não queria vasculhar o celular dela, mas sabia que não tinha escolha. Eu precisava saber. Não ia viver uma mentira com ela. Eu destravei o celular dela e fui para as mensagens. Lá estava ele, bem no topo, Ethan. Ela esteve com ele poucas horas antes. Olhei para ela e acho que ela viu nojo no meu rosto, porque ela desabou e começou a chorar. Ela começou a me dizer que não significava nada e que só tinha durado 2 meses. Eu pedi para ela calar a boca e continuei lendo. Não havia muito o que vasculhar. Eles conversavam principalmente à noite, e eu tinha quase certeza de que ela apagou a maioria das mensagens mais antigas, mas ela não teve tempo de apagar as mensagens daquele dia, e elas me disseram o suficiente para ter uma ideia do relacionamento deles. Pelo que entendi, ela trabalhava com o cara. Eles trabalhavam em departamentos diferentes, mas às vezes precisavam trabalhar juntos. Ela foi até a casa dele depois do trabalho e passaram a noite juntos. Depois ela voltou para casa e mentiu para mim dizendo que tinha ficado trabalhando até tarde. Ela me observava o tempo todo, tentando descobrir minha reação. Eu não disse nada por um tempo. Revirei as mensagens várias vezes e depois as enviei para mim mesmo. Quando terminei, devolvi o celular para ela e fui para o quarto. Ela me seguiu e me pediu para dizer alguma coisa. Então eu disse para ela pegar suas coisas e ir embora. Ela recuou como se eu tivesse a dado um tapa. Começou a reclamar que eu havia prometido que tentaríamos resolver as coisas. Me deu todas as clássicas, como o caso não ter significado nada para ela e que estava prestes a terminar com ele. Eu disse que nada disso importava. Ela já tinha causado dano. Ela ficou brava de novo. Me chamou de mentiroso e me acusou de manipulá-la. Eu não ia dar a ela a chance de virar o jogo contra mim. Apontei que ela havia mentido primeiro. Ela mentiu e me traiu. Qualquer coisa que tivesse acontecido no nosso relacionamento era completamente culpa dela. Ela disse que eu estava jogando fora 5 anos de casamento sem nem tentar consertar. Algo nisso me desencadeou. Senti como se ela estivesse tentando colocar a culpa pelas ações dela em mim. Eu disse a ela que não era minha responsabilidade consertar o que ela quebrou. Eu não sabia se ela traiu porque se sentia entediada ou negligenciada ou seja lá o que fosse, mas ela escolheu dormir com outra pessoa em vez de lidar com o problema. Era tudo culpa dela, e eu não ia deixar ela dizer o contrário. Ficamos trocando palavras assim por um tempo. Não vou te entediar com tudo. Resumindo, ela fez as malas e foi ficar com a prima. Eu falei sério quando disse que terminaria tudo imediatamente. Liguei para o advogado dela logo pela manhã. Fui até lá para me encontrar com ele e comecei a formalizar nosso divórcio. Vou ligar para minha esposa para avisar que estou cuidando do divórcio dela. E ela tem me enchido de mensagens desde então. A prima dela até me ligou para me dizer que ela não para de chorar e me pediu para conversar com ela primeiro. Eu disse que, da última vez que conversamos, ela passou metade do tempo fazendo desculpas e a outra metade tentando me culpar. Mal posso esperar para finalmente tirá-la da minha vida. Atualização. Uma atualização do OP. No meu último post, eu disse que não podia esperar até que ela estivesse oficialmente fora da minha vida. Bem, o dia finalmente chegou, mas foi uma jornada e tanto para chegar até aqui. Acontece que minha ex-mulher não podia ser confiada em mais de um sentido. Quando meu advogado estava analisando nossas finanças, ele percebeu que minha esposa estava transferindo pequenas quantias de dinheiro da conta conjunta, mas ela vinha fazendo isso com frequência, e o valor começou a se acumular. Ele me explicou que parecia que ela estava guardando um pouco de dinheiro antes do divórcio. Eu não duvidei dela e disse que tinha certeza de que ela estava escondendo dinheiro antes do divórcio. Meu advogado concordou e disse que achava que isso era
apenas uma pequena parte do que ela estava escondendo. Ele disse que poderia chamar um especialista para investigar mais a fundo e descobrir exatamente o que ela estava escondendo. Isso me custaria um pouco mais, mas eu disse a ele para seguir em frente. Se ela estava tentando me roubar, eu faria ela se arrepender. O especialista valeu cada centavo que paguei. Ele descobriu muita coisa. Ela havia escondido uma quantia considerável de dinheiro que não havia sido revelada durante o processo de divórcio. Pior ainda, ela estava desviando dinheiro há muito tempo. Quase um ano, muito antes do divórcio sequer ser mencionado. Parecia que ela já estava planejando sair há muito tempo. Ela provavelmente queria fugir com o Ethan. Meu advogado apontou que ela tinha permissão legal para retirar dinheiro da conta conjunta, mas a falha dela em revelar sua outra conta iria se voltar contra ela. Não só ela havia roubado bens matrimoniais, como cometeu perjúrio ao não revelar isso no tribunal. As consequências seriam graves. Isso era exatamente o que eu queria ouvir. Tive que lutar contra o impulso de me gabar na cara dela e avisá-la de que seu pequeno plano estava prestes a desmoronar. Eu queria a satisfação de dar a notícia a ela pessoalmente, mas, no final das contas, foi divertido assistir ela descobrir isso no tribunal. Quando meu advogado mencionou nossas descobertas, ela ficou vermelha. Todas as pessoas na sala se viraram para olhá-la, e o advogado dela a encarou, incrédulo. Eu queria poder capturar aquele momento em vídeo. Depois disso, a coisa foi tranquila para mim. O tribunal emitiu uma ordem para congelar a conta dela, para que ela não pudesse usar nenhum centavo. Acontece que ela estava escondendo uma boa parte das economias nela também. Com essa conta congelada, ela ficou praticamente sem dinheiro. A única razão pela qual eu sei disso é porque ela mesma me contou. Ela me ligou uma noite e implorou para eu falar com o meu advogado para fazer o tribunal desbloquear a conta dela. Perguntei a ela por que ela achava que eu faria isso. Ela havia desviado dinheiro da conta conjunta e ainda estava pedindo ao tribunal metade do que restava lá. Ela estava tentando me roubar e agora queria que eu falasse a seu favor. De jeito nenhum. Então eu joguei outra bomba para ela. Disse a ela que havia entrado em contato com o banco e feito a conta conjunta ser congelada. Agora, nenhum de nós podia acessar o dinheiro lá até que o tribunal decidisse o que iria acontecer com ele. Ela começou a gritar, dizendo que eu estava tentando enganá-la. Insistiu que aquilo não era legal e disse que ia fazer o banco desbloquear a conta. Eu disse a ela que o banco só desbloquearia a conta se ambos quiséssemos abrir de novo. Eu ri e lembrei a ela que eu não tinha nenhum motivo para querer reabrir a conta conjunta. Eu tinha minhas próprias economias, que já haviam sido declaradas no tribunal, então não havia nada de legal nisso. Lembrei a ela que ela não poderia ser confiada com acesso à conta conjunta, já que tinha ficado drenando ela discretamente durante quase um ano. As coisas só pioraram para ela a partir daí. Financeiramente, ela se ferrou com esse truque porque acabou ficando com quase nada. O dinheiro na conta conjunta foi para mim, e 70% do dinheiro que ela havia escondido também foi para mim. A única razão pela qual eu não fiquei com 100% disso é porque o advogado dela argumentou que parte do dinheiro tinha sido economizado diretamente por ela. Acho que o que ela realmente odiou foi o fato de não poder receber pensão alimentícia. Tentaram pedir, mas ela tinha um emprego próprio, e sua tentativa de esconder bens a desqualificou mais ou menos de receber pensão alimentícia. Ela também foi condenada a pagar uma multa e parte dos meus honorários legais, especificamente a quantia usada para descobrir a fraude. Isso significava que ela acabou pagando pelo especialista financeiro que rastreou a conta dela. No final de tudo, ela estava em uma situação financeira bem apertada. Mais uma vez, só fiquei sabendo porque ela veio até mim. Isso aconteceu cerca de 2 meses depois que o divórcio foi finalizado. Ela me disse que estava tendo dificuldades para se manter. O divórcio levou tudo que ela tinha, e o primo dela estava começando a se cansar de tê-la por perto. Ela estava dando indiretas que se tornaram cada vez mais óbvias até que perguntou diretamente quando ela teria um lugar só dela. Minha ex-mulher me disse que não tinha esperança de pagar o aluguel de um novo lugar e que só precisava de um tempo para se recuperar. Perguntei a ela o que ela estava tentando me pedir, e ela disse que só precisava de um lugar para ficar. Perguntei se ela tinha se esquecido do motivo do divórcio. Eu não queria ela por perto, e não havia chance de ela se mudar, nem que fosse por uma semana. Disse a ela que agora ela era uma mulher livre, então poderia morar com o Ethan, caso realmente precisasse de um lugar. Ela se recusou a reconhecer isso, e o jeito que tentou desviar do assunto me deu a impressão de que o Ethan não estava mais na jogada. Aposto que o Ethan estava se divertindo com ela enquanto ela estava casada e fugiu assim que ela ficou livre para se comprometer. Ela continuou tentando me convencer a mudar de ideia, mas eu não cedi. Quando viu que não podia me convencer, tentou me fazer sentir culpa. Ela me culpou. Ela disse que eu roubei suas economias. Tenho certeza
certeza de que você já percebeu que ela está sempre culpando os outros pelas coisas. Isso é uma das coisas que eu não vou sentir falta nela. Eu a lembrei de que ela havia escondido a conta do tribunal. Eu também tinha economias, mas não as escondi. Eu não acreditava que ela estava tentando me culpar por um crime que ela mesma cometeu. Claro, ela se recusou a ouvir a razão e insistiu que eu tinha roubado seus fundos de emergência. Ela disse que eu precisava devolver. Eu a lembrei de que o dinheiro havia sido concedido a mim por um tribunal e disse a ela que se realmente quisesse recuperá-lo, poderia falar com seu advogado. Isso não ia adiantar nada para ela, mas ela poderia tentar. Ela me chamou de alguns nomes desagradáveis depois disso. Me acusou de abuso financeiro, apesar de não estarmos mais juntos. E foi ela quem tentou esconder dinheiro de mim. Quando ela continuou tentando me fazer sentir culpa, eu simplesmente disse para não me procurar mais e a bloqueei. Agora estou comprometido a cortar completamente o contato com ela. Eu nunca quis manter contato, mas também não me esforcei muito para evitá-la. Mas como ela continuava me procurando e me culpando por como a vida dela terminou, eu sabia que precisava cortá-la da minha vida de vez. Ela tentou me ligar algumas vezes desde então. Eu atendi a primeira vez. Deixei claro que não queria mais falar com ela e desde então não atendi mais nenhuma ligação dela. Descobri pela câmera da campainha que ela passou pela minha casa uma vez quando eu não estava, mas ela não voltou desde então. Eu não sei como está a vida dela desde então e não me importo em saber. Se eu tivesse que adivinhar, provavelmente o primo dela a colocou para fora e ela teve que encontrar outro lugar para ficar. Azar o dela. Ela tinha tudo o que precisava e jogou tudo fora por alguém que não estava ao lado dela quando ela mais precisava. Eu estou bem sem ela. Sim, tem algumas dificuldades ao sair de um casamento de 5 anos, mas sei que vou ficar bem. Estou só feliz por ter descoberto quem ela realmente era antes.